Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, o único. 10. Deus é a fonte da vida para todas as coisas. 4. Como Deus governa e administra o mundo espiritual. 3. O ciclo de vida e morte das pessoas que seguem a Deus. Em seguida, vamos falar do ciclo de vida e morte daqueles que seguem a Deus. Isso diz respeito a vocês, então prestem atenção. Primeiro, pensem nas categorias em que as pessoas que seguem a Deus podem ser divididas. O povo escolhido de Deus e os servidores. A 2. O povo escolhido de Deus e os servidores. Primeiro, vamos falar sobre o povo escolhido de Deus, do qual existem apenas alguns. A que se refere o povo escolhido de Deus? Depois que criou todas as coisas e houve a humanidade, Deus selecionou um grupo de pessoas que o seguiram, e elas são simplesmente chamadas de o povo escolhido de Deus. Existe um escopo e significado especial para a seleção dessas pessoas por Deus. O escopo é que cada vez que Deus faz uma obra importante, elas devem vir. E isso é a primeira coisa que as torna especiais. E qual é sua significância? Sua seleção por Deus significa que elas possuem grande significância. O que equivale a dizer que Deus deseja tornar essas pessoas completas e perfeitas. E depois que sua obra de gerenciamento terminar, Ele ganhará essas pessoas. Essa significância não é grande? Assim, esse povo escolhido é de grande importância para Deus, pois são aqueles que Deus pretende ganhar. Enquanto os servidores, vamos nos afastar da predestinação de Deus e falar primeiro de suas origens. O significado literal de servidor é aquele que serve. Aqueles que servem são transitórios. Eles não o fazem a longo prazo nem para sempre, mas são contratados ou recrutados temporariamente. A maioria deles é escolhida dentre os incrédulos. Quando eles vêm à Terra, é que é decretado que eles assumirão o papel de servidores na obra de Deus. Eles podem ter sido um animal em sua vida anterior, mas também podem ter sido um dos incrédulos. Essas são as origens dos servidores. Vamos retornar ao povo escolhido de Deus. Quando morre, o povo escolhido de Deus vai para algum lugar completamente diferente dos incrédulos e das várias pessoas de fé. É um lugar onde eles são acompanhados por anjos e mensageiros de Deus e que é administrado pessoalmente por Deus. Embora nesse lugar o povo escolhido de Deus não seja capaz de contemplar a Deus com seus próprios olhos, é diferente de qualquer outro lugar no reino espiritual. É um lugar para onde essa parcela de pessoas vai depois de morrer. Quando morrem, elas também estão sujeitas a uma investigação rigorosa pelos mensageiros de Deus. E o que é investigado? Os mensageiros de Deus investigam as sendas trilhadas por essas pessoas ao longo de suas vidas em sua fé em Deus
para ver se, durante esse tempo, elas alguma vez se opuseram a Deus ou não, ou o amaldiçoaram, e se cometeram ou não pecados graves ou maldade. Essa investigação resolve a questão de saber se a pessoa sai ou fica. A que se refere sair? E a que se refere ficar? Sair se refere a se, com base em seu comportamento, elas permanecem entre as fileiras dos eleitos de Deus. Ficar se refere a que elas podem permanecer entre as pessoas que são completadas por Deus durante os últimos dias. Para aqueles que ficam, Deus tem arranjos especiais. Durante cada período de sua obra, Deus enviará essas pessoas para atuar como apóstolos ou para realizar a obra de reavivar as igrejas ou cuidar delas. Mas as pessoas que são capazes de tal obra não são reencarnadas tão frequentemente quanto os incrédulos, que renascem repetidamente. Em vez disso, elas são enviadas de volta, retornam à Terra de acordo com as necessidades e as etapas da obra de Deus, e não são aquelas que reencarnam com frequência. Então, há regras para quando elas são reencarnadas? Elas vêm uma vez a cada poucos anos? Elas vêm com tal frequência? Elas não vêm. No que se baseia isso? Baseia-se na obra de Deus, nas etapas de sua obra e em suas necessidades, e não há regras. A única regra é que quando Deus realizar o estágio final de sua obra durante os últimos dias, todas essas pessoas escolhidas virão. Quando todas elas vierem, será a última vez que reencarnarão. E por que isso? Isso se baseia no resultado a ser alcançado durante o último estágio da obra de Deus. Pois durante esse último estágio da obra, Deus fará com que essas pessoas escolhidas sejam inteiramente completas. O que isso significa? Se durante essa fase final, essas pessoas forem completadas e aperfeiçoadas, então elas não serão reencarnadas como antes. O processo de ser humano chegará a um final completo, assim como o processo de reencarnação. Isso tem relação com aqueles que ficarão. Então, para onde irão aqueles que não podem ficar? Aqueles que não podem ficar terão um lugar apropriado para ir. Em primeiro lugar, como resultado do mal que fizeram, dos erros que cometeram e dos pecados que cometeram, também serão punidos. Depois de terem sido punidos, Deus os enviará para o meio dos incrédulos. Como convém às circunstâncias, Ele providenciará para que eles estejam no meio dos incrédulos ou então no meio das várias pessoas de fé. O que significa dizer que eles têm duas escolhas. Uma é talvez viver entre as pessoas de uma certa religião depois da punição, e a outra é se tornar um incrédulo. Se eles se tornarem incrédulos, perderão todas as oportunidades. Por outro lado, se eles se tornarem uma pessoa de fé, se, por exemplo, eles se tornarem cristãos, ainda terão a chance de retornar às fileiras do povo escolhido de Deus. Existem aí relações muito complexas. Em resumo, se um dos eleitos de Deus fizer algo que ofenda a Deus, será punido como todo mundo. Paulo, por exemplo, de quem falamos anteriormente. Paulo é um exemplo daqueles que serão punidos. Vocês têm ideia do que eu estou falando?
O escopo do povo escolhido de Deus é fixo. A maior parte é. A maior parte é fixa, mas uma pequena parte dele não é fixa. Por quê? Porque eles cometeram o mal. Aqui eu me referi ao exemplo mais óbvio: cometer o mal. Quando eles cometem o mal, Deus não os quer. E quando Deus não os quer, Ele os lança no meio de várias raças e tipos de pessoas, o que os deixa sem esperança e torna difícil para eles retornar. Tudo isso tem relação com o ciclo de vida e morte do povo escolhido de Deus. O próximo é o ciclo de vida e morte dos servidores. Dissemos que a origem dos servidores era qual? Alguns eram incrédulos, alguns eram animais. Esses servidores eram reencarnados de incrédulos e animais. Com a chegada do último estágio da obra, Deus selecionou dentre os incrédulos um grupo dessas pessoas, um grupo especial. O objetivo de Deus, ao escolher essas pessoas, é que elas sirvam a sua obra. Serviço não é uma palavra que soa muito elegante, nem é algo que alguém estaria disposto a fazer, mas nós devemos olhar para quem ela é direcionada. A existência dos servidores de Deus tem um significado especial. Ninguém mais poderia desempenhar o seu papel, pois eles foram eleitos por Deus. E qual é o papel desses servidores? Servir o povo escolhido de Deus. Principalmente, o seu papel é servir a obra de Deus, cooperar com a obra de Deus e cooperar com Deus na conclusão do seu povo eleito. Independentemente de estarem trabalhando, realizando algum trabalho ou realizando certas tarefas, qual é a exigência de Deus para essas pessoas? Ele é muito rigoroso em suas exigências a elas? Não, Deus pede que sejam leais. Os servidores também precisam ser leais. Independentemente de sua origem ou do motivo de Deus ter escolhido você, você deve ser leal. Você deve ser leal a Deus, ao que Deus lhe comissiona, bem como à obra pela qual você é responsável e pelo dever que você desempenha. Se os servidores forem capazes de ser leais e satisfazer a Deus, então qual será o seu fim? Eles poderão permanecer. É uma bênção ser um servidor que permanece? O que significa permanecer? O que essa bênção significa? Quanto ao status, eles não parecem semelhantes ao povo escolhido de Deus, eles parecem ser diferentes. De fato, no entanto, o que eles desfrutam nessa vida não é o mesmo que o povo escolhido de Deus? No mínimo, nesta vida é o mesmo. Vocês não negam isso, sim? As declarações de Deus, a graça de Deus, a provisão de Deus, as bênçãos de Deus. Quem não desfruta dessas coisas? Todo mundo desfruta de tal abundância. A identidade de um servidor é ser um servidor, mas para Deus, Ele é um entre todas as coisas que Ele criou. É simplesmente que o papel dele é de servidor. Como uma das criaturas de Deus, existe diferença entre um servidor e o povo escolhido de Deus? Efetivamente, não há. Nominalmente falando, há uma diferença em substância, há uma diferença em termos do papel que desempenham, há uma diferença. Mas Deus não discrimina essas pessoas. Então,
por que essas pessoas são definidas como servidoras. Vocês devem entender isso. Os servidores vêm do meio dos incrédulos. A menção dos incrédulos nos diz que seu passado é ruim. Eles são todos ateus. No passado eram ateus, não criam em Deus e eram hostis a Deus, a verdade e as coisas positivas. Eles não criam em Deus e não criam que existe um Deus. Então, eles são capazes de entender as palavras de Deus? É justo dizer que, em grande medida, eles não são. Assim como os animais são incapazes de compreender as palavras humanas, os servidores não entendem o que Deus está dizendo, o que Ele exige, porque Ele faz tais exigências. Eles não entendem. Essas coisas são incompreensíveis para eles. Eles permanecem não iluminados. E, por essa razão, essas pessoas não possuem a vida de que falamos. Sem vida, as pessoas podem entender a verdade. Elas estão equipadas com a verdade. Elas estão equipadas com a experiência e o conhecimento das palavras de Deus. Não. Essas são as origens dos servidores. Mas já que Deus faz essas pessoas servidoras, há ainda padrões para suas exigências a elas. Ele não as despreza nem é superficial com elas. Mesmo que elas não entendam suas palavras e não tenham vida, Deus ainda é amável com elas e ainda há padrões para as suas exigências a elas. Vocês acabaram de falar sobre esses padrões. Ser fiel a Deus e fazer o que Ele diz. Em seu serviço, você deve servir onde for necessário e deve servir até o fim. Se você puder servir até o fim, se você puder ser um fiel servidor, for capaz de servir até o fim e for capaz de completar perfeitamente a comissão dada a você por Deus, então você viverá uma vida de valor e, portanto, poderá permanecer. Se você fizer um pouco mais de esforço, se você se esforçar mais, conseguir dobrar seus esforços para conhecer Deus, puder falar um pouco do conhecimento de Deus, puder prestar testemunho a Deus e, além disso, se você puder entender algo da vontade de Deus, puder cooperar com a obra de Deus e for um tanto consciente da vontade de Deus, então você, esse servidor, terá uma mudança na sorte. E qual será essa mudança na sorte? Vocês não mais serão simplesmente capazes de permanecer. Baseado em sua conduta e em suas aspirações pessoais e em sua busca, Deus fará de você um dos eleitos. Essa será a sua mudança de sorte. Para os servidores, qual é a melhor coisa em relação a isso? É que eles podem se tornar um dos eleitos de Deus. E o que significa se eles se tornarem um dos eleitos de Deus? Isso significa que eles não são mais reencarnados como animal, como um incrédulo. Isso é bom? E é uma boa notícia. Isso equivale a dizer que servidores podem ser moldados. Não significa que, quando Deus destina um servidor para servir, Ele o fará para sempre. Isso não é necessariamente assim. Com base em sua conduta individual, Deus lidará com ele de maneira diferente e responderá a ele de maneira diferente. Mas há servidores que não podem servir até o final. Durante o seu serviço,
há aqueles que desistem no meio do caminho e abandonam a Deus. Há aqueles que fazem muitas coisas ruins e até aqueles que causam um prejuízo tremendo e causam danos tremendos à obra de Deus. Há até mesmo os servidores que amaldiçoam a Deus e assim por diante. E o que significam essas consequências irremediáveis? Qualquer ato maligno desses significará o término de seu serviço, porque sua conduta durante o seu serviço foi muito pobre, porque você foi longe demais. Quando Deus vê que seu serviço não é tão bom quanto deveria, Ele o excluirá de sua elegibilidade para servir. Ele não deixará que você sirva. Ele removerá você de diante dos seus olhos e da casa de Deus. Não é que você não quer servir? Você não está sempre desejando fazer o mal? Você não é sempre infiel? Bem, há uma solução fácil. Você será privado de sua elegibilidade para servir. Para Deus, privar um servidor de sua elegibilidade para servir significa que o fim desse servidor foi proclamado. E ele não será mais elegível para servir a Deus. Deus não precisará mais do seu serviço. E não importando que coisas boas eles dizem, essas palavras serão em vão. Quando as coisas chegarem a esse ponto, essa situação se tornará irremediável. Servidores como esses não terão como voltar atrás. E como Deus lida com servidores como esses? Ele simplesmente os impede de servir? Não. Ele apenas impede que eles permaneçam. Ou ele os coloca de lado e espera que eles se virem. Ele não faz isso. Deus não é tão amoroso com os servidores verdadeiramente. Se uma pessoa tem esse tipo de atitude em seu serviço a Deus, Deus irá, como resultado dessa atitude, privá-la de sua elegibilidade para servir e, mais uma vez, a lançará de volta para o meio dos incrédulos. E qual é o destino de um servidor que foi lançado de volta para o meio dos incrédulos? É o mesmo que o dos incrédulos. Será reencarnado como um animal e receberá a punição dos incrédulos no mundo espiritual. E Deus não terá interesse pessoal em sua punição, pois eles não têm mais qualquer relevância para a obra de Deus. Esse não é apenas o fim da sua vida de fé em Deus, mas também o fim do seu próprio destino, a proclamação do seu destino. Portanto, se os servidores servirem mal, eles mesmos terão que aguentar as consequências. Se um servidor é incapaz de servir até o fim, ou é privado de sua elegibilidade para servir no meio do caminho, então ele será lançado para o meio dos incrédulos. E se for lançado para o meio dos incrédulos, será tratado da mesma maneira, como rebanho, da mesma forma que as pessoas sem intelecto ou racionalidade. Quando eu o coloco dessa forma, você entende, sim? É assim que Deus maneja o ciclo de vida e morte do seu povo eleito e dos servidores. Como vocês se sentem depois de ouvir isso? Alguma vez eu falei do tópico sobre o qual acabei de falar, sobre o tópico do povo escolhido de Deus e dos servidores? Eu realmente falei, mas vocês não se lembram. Deus é justo em relação ao seu povo eleito e aos servidores. Em todos os aspectos, Ele é justo, sim? Existe algum lugar onde você possa encontrar falhas? Há pessoas que dirão: por que Deus é tão tolerante com os eleitos? E por que Ele é apenas um pouquinho tolerante com os servidores? Alguém quer
defender os servidores? Deus pode dar mais tempo aos servidores e ser mais paciente e tolerante com eles? Essas palavras estão certas. Não, elas não estão. E por que elas não estão certas? Porque, na verdade, já fomos favorecidos apenas por termos sido feitos servidores. Os servidores realmente foram favorecidos apenas por terem permissão para servir. Sem o termo servidores e sem o trabalho dos servidores, onde esses servidores estariam? Entre os incrédulos, vivendo e morrendo com o rebanho. De que grandes graças eles gozam hoje, tendo permissão para comparecer diante de Deus e chegar à casa de Deus. Essa é uma tremenda graça. Se Deus não tivesse dado a você a oportunidade de servir, você nunca teria chance de comparecer diante de Deus. Para dizer o mínimo, mesmo que você seja um budista e alcançou a imortalidade, no máximo você é um serviçal no mundo espiritual. Você nunca se encontrará com Deus, nem ouvirá a sua voz, nem ouvirá as suas palavras, nem sentirá o seu amor por você, nem suas bênçãos para você, e você nunca poderá ficar face a face com Ele. A única coisa diante dos budistas consiste de tarefas simples. Eles não podem conhecer a Deus, mas devem apenas obedecer cegamente, enquanto os servidores ganham muito durante este estágio da obra. Em primeiro lugar, eles podem ficar face a face com Deus, ouvir sua voz, ouvir suas palavras e experimentar as graças e bênçãos que Ele concede às pessoas. Além disso, eles são capazes de apreciar as palavras e as verdades dadas por Deus. Eles realmente ganham muito, muito. Então, se você, como servidor, não conseguir fazer o esforço certo, Deus ainda manteria você? Ele não pode manter você. Ele não pede muito de você, mas você não faz apropriadamente nada do que Ele pede. Você não cumpriu seu dever. E assim, sem dúvida, Deus não pode manter você. Esse é o caráter justo de Deus. Deus não mima, mas também não discrimina você. Esses são os princípios pelos quais Deus age. Deus age assim com todas as pessoas e criaturas. Quando se trata do mundo espiritual, se os vários seres nele fizerem algo errado, se eles não fizerem seu trabalho corretamente, Deus também tem os éditos e decretos celestiais correspondentes para lidar com eles. Isso é absoluto. Assim, durante a obra de gerenciamento de vários milhares de anos de Deus, alguns oficiais de justiça que fizeram o mal foram exterminados. Alguns, hoje, ainda estão sendo detidos e punidos. É isso que deve ser enfrentado por todos os seres no mundo espiritual. Se fizerem algo errado ou cometerem um mal, eles são punidos. A abordagem de Deus é a mesma que com o seu povo eleito e os servidores. E assim, seja no mundo espiritual ou no mundo material, os princípios pelos quais Deus age não mudam. Independentemente de você poder ou não ver as ações de Deus, seus princípios não mudam. Todo o tempo, Deus teve os mesmos princípios em sua abordagem de todas as coisas e em seu manejo de todas as coisas. Isso é imutável. Deus será amável para com aqueles entre os incrédulos que vivem relativamente de modo adequado
e assegurará oportunidades para aqueles em cada religião que se comportarem bem e não fizerem o mal, permitindo-lhes desempenhar seu papel em todas as coisas gerenciadas por Deus e fazer o que devem fazer. Da mesma forma, entre os que seguem a Deus no seu povo eleito, Deus não discrimina ninguém de acordo com esses seus princípios. Ele é amável para com todos que são capazes de segui-lo sinceramente e ama a todos que sinceramente o seguem. É só que, para esses vários tipos de pessoas, os incrédulos, as várias pessoas de fé e o povo escolhido de Deus, o que ele concede a eles é diferente. Veja os incrédulos. Embora eles não acreditem em Deus e Deus os veja como rebanho entre todas as coisas, cada um deles tem comida para comer, um lugar próprio e um ciclo normal de vida e morte. Aqueles que praticam o mal são punidos, e aqueles que fazem o bem são abençoados e recebem a bondade de Deus. Não é assim? Quantas pessoas de fé, se forem capazes de cumprir rigorosamente os preceitos religiosos, renascimento após o renascimento, então, após todos esses renascimentos, Deus finalmente fará a sua proclamação a elas. Da mesma forma, para vocês hoje, estejam vocês entre os eleitos de Deus ou entre os servidores, Deus também os alinhará e determinará o destino de vocês de acordo com os regulamentos e decretos administrativos que ele estabeleceu. Entre esses vários tipos de pessoas, os vários tipos de pessoas de fé que pertencem às várias religiões, Deus lhes deu espaço para viver? Onde está o judaísmo? Deus interferiu em sua fé? Ele não interferiu, certo? E o que dizer do cristianismo? Ele tampouco interferiu? Ele lhes permite obedecer aos seus próprios procedimentos e não fala com eles, nem lhes dá qualquer esclarecimento e, além disso, não revela nada a eles. Se você acha que está certo, então creia dessa maneira. Os católicos acreditam em Maria, e foi através de Maria que as novas foram transmitidas a Jesus. Essa é a sua forma de crer. E Deus alguma vez corrigiu sua fé? Deus os deixa de rédea solta, não lhes dá atenção e lhes concede certo espaço para viver. E com os muçulmanos e budistas, ele também é assim? Ele estabeleceu limites para eles também e permite que eles tenham seu próprio espaço de vida sem interferir em suas respectivas fés. Tudo está bem ordenado. E o que vocês veem em tudo isso? Que Deus é possuidor de autoridade, mas não abusa de sua autoridade. Deus arranja todas as coisas em perfeita ordem e é metódico, e nisso está sua sabedoria e onipotência. Hoje falamos de um tópico novo e especial, concernente a assuntos do mundo espiritual, que é um aspecto da administração e do domínio de Deus sobre o mundo espiritual. Quando vocês não entendiam essas coisas, vocês poderiam ter dito: tudo que tem a ver com isso é um mistério e não tem nada a ver com nossa entrada na vida. Essas coisas estão dissociadas de como as pessoas realmente vivem e nós não precisamos entendê-las, nem desejamos ouvi-las. Eles não têm absolutamente nenhuma conexão com conhecer a Deus. Agora vocês acham que há um problema com esse tipo de pensamento? Ele está correto? Não. Esse pensamento não está correto.
e tem sérios problemas. Isso porque, se desejar entender como Deus governa sobre todas as coisas, você não pode simplesmente e apenas entender o que você pode ver e pode ser obtido pelo seu pensamento. Você também deve entender um pouco do outro mundo que é invisível para você, mas que está inextricavelmente ligado a este mundo que você pode ver. Isso diz respeito à soberania de Deus, diz respeito ao tema Deus é a fonte da vida para todas as coisas. É informação sobre isso. Sem essa informação, haveria falhas e deficiências no conhecimento das pessoas a respeito de como Deus é a fonte da vida para todas as coisas. Assim, pode-se dizer que o que falamos hoje arredondou o que nós falamos antes, bem como o conteúdo de Deus é a fonte da vida para todas as coisas. Tendo entendido isso, vocês são agora capazes de conhecer a Deus através desse conteúdo? E o mais importante é que hoje eu passei para vocês uma informação muito importante sobre os servidores. Eu sei que vocês realmente gostam de ouvir sobre tópicos como esse, que vocês realmente se preocupam com essas coisas, então vocês se sentem satisfeitos com o que eu falei hoje? Sim, estamos satisfeitos. Vocês podem não ter uma forte impressão de outras coisas, mas vocês têm uma impressão particularmente forte dos ditos sobre os servidores, pois esse tópico toca a alma de cada um de vocês.